Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas para o nosso seminário de matemática aplicada do semestre 2022/1, em homenagem ao professor Sotomayor, intitulado Soto 80. Tá? É o 9º seminário dessa série. E hoje nós temos a honra de receber o professor Mário Jorge Dias Carneiro, professor emérito da UFMG. Dispensa a apresentação, né? Mas eu quero ler um trecho, eu acho que do discurso da outorga do título de professor emérito que o professor Mário Jorge fez, e é o seguinte, que dá uma ideia do caráter, né, da posição dele. Não é possível ficar indiferente diante da abominável desigualdade no acesso ao conhecimento. Ao mesmo tempo em que a produção científica brasileira ganha reconhecimento crescente no cenário internacional, vemos o fraco desempenho de alunos nas diversas avaliações nacionais e internacionais. Grandes desafios se apresentam para a universidade brasileira, em especial para os matemáticos. A busca da excelência científica, a formação de quadros para a educação e a melhoria da comunicação do conhecimento. Professor Mário Jorge, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. É uma satisfação muito grande recebê-lo. Eu passo a palavra para o senhor, para a sua palestra intitulada Bifurcações de Sistemas Dinâmicos, alguns exemplos recentes. Boa tarde a todos, agradeço as palavras. Continuo, né, isso eu falei em 2017, e a situação acho que se agravou com a pandemia. Então, eu acho que a gente continua firme nessa nossa luta, né? Vou compartilhar a tela, não sei se vocês já estão aqui. Tá dando para ver? Sim, tá ok. Ok. Se o senhor clicar, né? Opa, sumiu? Sumiu? Sumiu. Eu acho que não está funcionando o modo, provavelmente não está funcionando o modo tela cheia, tá bom? Acho que é isso, provavelmente. Eu vou tentar mais uma vez, mas se sumir é porque é o modo tela cheia que não tá funcionando bem, tá bom? Ok. Vai ficar assim mesmo, porque está dando para ver? Está dando para ver. Ali perto do nome Soto PDF, se o senhor clicar naquela setinha para a direita ali embaixo, ela vai empurrar para a direita e o senhor ganha espaço. Embaixo. Soto PDF. À direita, subindo o mouse, à direita. Para cima um pouquinho, o senhor tem uma setinha. Para baixo, para baixo. No meio da tela, nesse quadro, isso. Aí à esquerda agora. Esquerda. Aqui. Isso. Ok, tá bom. Ok, muito obrigado. Ok, tá certo? Então, todos estão vendo? Sim, está muito bom. Tá. Então, é uma grande satisfação conversar com vocês sobre esses exemplos. Na verdade, eles são exemplos recentes, mas de coisas que são clássicas e muito antigas e em singularidades. Na década de 70, essa figura que vocês estão vendo aí, uma famosa figura, ela ficava em todos os quadros lá. Pelo menos o que eu visitava no IMPA e na UFMG, a gente via essa tela, essa figura, tentava repetir como fazia isso, né? Isso é uma singularidade de Whitney, né? Característica de singularidades do plano no plano, né? Só que você está levantando isso para o espaço, mas depois você projeta, vai obter uma cúspide. Aqui você vai ter os pontos de dobra. Isso é uma figura que a gente se apaixonou por ela, porque ela é muito interessante, ela sintetiza as coisas de singularidades, ao mesmo tempo você tem uma aplicação que é estável, né, do ponto de vista da estrutura, né? Você pode perturbar e ela vai esse tipo de configuração vai permanecer, né, por mudanças de coordenadas, e, ao mesmo tempo, ela
Então, isso é um aspecto, né, da estabilidade de aplicações, mas o outro aspecto também, ela se você deitar, né, olhar aqui, nós temos uma cúbica se deformando, né? Então, esse é o vínculo entre estabilidade e deformações versais, né, versões universais. Aqui, no caso, é uma deformação universal do polinômio x ao cubo, né? Então, tem dois parâmetros, e esses dois parâmetros é que fazem essa conjunção de 3 raízes, uma raiz dupla, né, e uma terceira raiz aqui, e uma raiz simples, né? Então, essa é uma configuração muito interessante, que frequentou os ambientes dos anos 70 nos cursos de pós-graduação, porque a gente estava muito interessado em teoria de catástrofe, teoria de bifurcações de funções, de aplicações, principalmente, né, que estava no seu auge, né, no mundo todo. E o Sotomayor foi um dos grandes disseminadores da teoria de singularidades, e começou com Leibel, né, pessoal lá de São Carlos, o Gilberto Leibel, depois entrou Antônio Fávaro e tal, mas o Soto foi um grande divulgador, porque ele colocou isso dentro do contexto dinâmico muito interessante de bifurcações de equações diferenciais. Aqui está o livro que a gente estudou, né? Esse é um livro da Escola de Latinoamérica, ELAN, né? De 1976. O Soto deu esse livro, esse curso aqui. Eu só gostaria de dizer o seguinte, que é importante a gente não confundir que o bom humor, as risadas estrondosas do Soto com falta de seriedade acadêmica. Ele era extremamente rigoroso. Então, com essa mistura, né, de um bom humor, né, de um riso, mas ele era uma pessoa extremamente rigorosa, e quem trabalhou mais perto dele, quem foi aluno dele e tal, sabe disso, que ele não engolia enrolação. Bom, então, minha homenagem aqui ao Soto nos deixa saudade por vários motivos, sua competência e sua convivência. Eu tive uma convivência muito boa também, conversávamos muito sobre cultura peruana, que ele entendia muito, me recomendou alguns livros e tal, muito interessante. Bom, eu vou dar 2 tipos de exemplos de bifurcações de função que geram assim, uma dinâmica interessante. E que eu vou dizer que interessante, pelo menos para mim interessante, mas ela é uma dinâmica bastante complexa. Né? E eu vou dar 2 exemplos. Um deles eu vou trabalhar um pouco mais nesse, porque esse eu acho que eu não falei muito sobre ele, e esse no caso do bilhar no anel, né? Então, eu vou especificar um pouco mais sobre isso, falar sobre hiperbolicidade e o fenômeno que eu estou dizendo, a coisa interessante em termos de dinâmica que ocorre aqui é o fenômeno de Newhouse no contexto desses bilhares. Né? Como é que aparecem essa coisa de infinitos postos, infinitos atratores, mas no caso do bilhar seria infinitas ilhas. Em outro contexto que é muito interessante também, eu já falei isso na Rede Mineira de Matemática, é sobre o problema de 2 corpos no plano hiperbólico. Esse problema não é integrável, como no caso euclidiano, e, portanto, não tem uma integral primeira, né? Assim, mas, além da energia, eu tenho mais 3 integrais primeiras, mas ele não tem número suficiente de integrais primeiras para obter o que a gente chama uma foliação do espaço de fase, né? Que seria o caso aqui, do fibrado cotangente aí do H2 vezes H2. Então, eu vou falar sobre essas 2 coisas no contexto de como que aparecem as bifurcações. Primeiro eu vou focar um pouquinho mais, como eu falei, eu vou gastar um pouco mais de tempo no caso dos bilhares.
que é o fenômeno de Newhouse? O que é o fenômeno de Newhouse? É a existência dessa existência de fiomorfismos em variedades compactas, de dimensão maior que 1, com infinitos poços, infinitos atratores. Então, havia essa conjectura de que os atratores podem ser complicados, podem ser estranhos, mas, de fato, genericamente, digamos assim, você tem número finito de atratores e relacionando entre si peças básicas, isoladas e tal. Isso não é o caso, então o Newhouse exibiu robustamente essas transformações com infinitos atratores. É uma coisa extremamente rica, né, do ponto de vista dinâmico, é muito difícil. E da onde vem esse fenômeno? Ele vem de uma bifurcação simples. Você tem uma tangência entre a variedade estável, ou seja, aqueles pontos que estão sendo atraídos para uma órbita periódica, e a sua variedade instável, aqueles que estão sendo repelidas por essa órbita periódica. Então, existe essa que chama de tangência homoclínica, e, em geral, quando essa tangência é do tipo quadrático e se desdobra genericamente no sentido de singularidades de aplicações, você tem aparecimento de poços, né? Então, se você, ao invés de considerar apenas mas uma foliação ou uma laminação, né? Isso envolve interseção de conjunto de cantos, etc., você vai ter uma cascata dessas tangências homoclínicas, e cada uma delas, se desdobrando, vai gerar um pulso, né? Um atrator. Então, você vai ter essa propagação desse fenômeno de infinitos pulsos. Essa é mais ou menos a história. Bom, então, a gente só recorda que uma órbita homoclínica é uma interseção entre a variedade estável, né, a parte que está sendo atraída pela órbita periódica, e a instável, que está sendo repelida. Então, essas órbitas que vão ser, no futuro e no passado, vão ser atraídas para essa órbita periódica, ou mais geralmente para um conjunto hiperbólico, né, então, isso vai dar origem a esse fenômeno de desaparecimento de pontos e aparecimento de pontos periódicos hiperbólicos do tipo atrator. No caso conservativo, que é um caso que nós vamos estudar, o que é o caso conservativo? É o caso onde preserva a área, ou preserva uma coisa que é uma múltiplo de uma área, ou seja, uma forma simplética, por exemplo, né? Então, esses são os conservativos. Então, nesse caso, não tem como, né, preserva a área, não faz sentido, não tem atrator. Então, você substitui atrator por ilha elíptica, tá certo? Então, Pedro Duarte, em 2008, provou essa coisa do fenômeno de Newhouse, genericamente, para famílias a um parâmetro de mapas, né, de aplicações, que tal que em superfície, né, tal que você tem um ponto periódico, uma órbita periódica, que tem uma tangência quadrática homoclínica. E aí, se ela desdobra genericamente, esse fenômeno, né, de retorno que essa parte homoclínica oferece, isso vai provocar essa interseção muito robusta de tangências homoclínicas também, né, quadráticas. E isso vai gerar, aí, no nosso caso, né, são o que a gente chama de ilhas, são outros pontos periódicos que não são hiperbólicos, são genéricos do ponto de vista de aplicações que preservam a área, porque o módulo dos autovalores é igual a 1. Tá? Então, é um círculo unitário. Então, são coisas do tipo rotação. Né? Então, parte linear é tipo rotação, mas esses pontos são pontos periódicos isolados, e eles são circundados
por curvas invariantes, né? Então, nesse sentido é que a gente chama de uma ilha elíptica. Tá? Então, na realidade, o fenômeno que nós vamos apresentar aqui é um fenômeno decorrente do teorema do Pedro Duarte, que é a existência desses infinitas ilhas. Então, em suma, o nosso teorema, assim, o teorema que a gente vai enunciar, pelo menos, é que, no caso de apresentar famílias de funções de aplicações de bilhar no anel, que possuem você tem conjuntos hiperbólicos, né? A gente constrói conjuntos hiperbólicos, mas para certos valores parâmetros, no ramo desse conjunto hiperbólico vai ter um ramo homoclínico com tangência satisfazendo a propriedade do Pedro Duarte. Portanto, nós vamos apresentar, eles vão apresentar um conjunto infinito de ilhas elípticas. Tá? Esse trabalho, então, essa primeira parte é um trabalho que está pronto, está na forma de pré-print está submetido à publicação. É do Reginaldo Batista, que é da Federal de Juiz de Fora, a minha colega Silvi, aqui da UFMG, e ele trata de, como eu falei, de bilhares no anel. Então, o que é um bilhar? Um bilhar, né, você tem um movimento, uma partícula dentro de uma região que a gente chama de mesa, né, a mesa do bilhar. Em geral, nós estamos interessados nesse contexto que eu trabalho mais, são bilhares cujo bordo são curvas convexas. Mas aqui a gente coloca no interior dessa curva convexa um disco, um círculo, né? Então, na realidade, nós vamos considerar essas colisões com as fronteiras, mas a fronteira tem duas componentes conexas, uma dentro da outra, né? Uma da região limitada pela outra, e isso é que a gente chama de um anel. De fato, o Reginaldo fez um trabalho mais geral, mas, de fato, a gente vai considerar uma coisa bem específica, uma família a 2 parâmetros, em que é o seguinte, a bordo externo é o círculo de Rayonde, né, normalizado num círculo. Então, na realidade, o nosso anel é, de fato, a região entre 2 círculos, tá? Limitado por 2 círculos, um contido no outro. O que eu considero o de fora, né, fixo, como círculo de raio 1, normalizado, e de dentro o círculo que está no centro, sei lá, a distância delta do centro, e o raio R, tá bom? Então, o nosso, digamos assim, conjunto de parâmetros se chama delta e R, né? Delta é a distância do obstáculo ao centro do círculo, a origem, e o R é o raio desse obstáculo. Então, é muito claro que essa dinâmica depende, na realidade, isso acontece em geral nos bilhares, né? A dinâmica depende muito da forma, né? Da geometria do bordo, né? Então, agora, nesse caso, esse bilhar tem uma singularidade, que são exatamente as trajetórias que são tangentes ao círculo interno. Elas ficam exatamente aí, tem uma big descontinuidade, que, por um lado, ela é uma trajetória do círculo externo, por outro lado, ela não vai bater direto, não tem a reflexão. Então, o nosso domínio ele fica dividido em 2 pedaços, né? Então, o problema, quer dizer, a novidade aí, quer dizer, entre outros, é que você tem um sistema que é singular. Então, não dá para aplicar apenas métodos variacionais, etc. Então, você tem que fazer uma mistura das coisas. Nosso domínio fica, então, particionado, né, 2 domínios, né, 2 anéis. Um é o que eu chamo de M-gama e outro que chama de M-alfa. Aqui eu coloco as coordenadas S, θ, S. A M-gama seria um anel referido ao círculo unitário, né? Então, θ variando de 0 a 2π, e o S é 0 a 1 ou 0 a 2π, no caso do ciclo unitário. Aqui o M-alfa o ômega é um ângulo que parametriza
o ciclo interno, né, o obstáculo, e beta é o ângulo com a normal. As normais aqui, na realidade, um ciclo está na orientação, o ciclo externo está na orientação contrária, positivo e negativo, né? Um é positivo, outro é negativo. Ok? Normal interno, normal externo. Então, como eu disse, meu domínio fica dividido em três pedaços, né? Aqueles que vão... Então, aqui são, na realidade, a aplicação de bilhar, ela se divide em três partes, né? Aquelas que saem do digamos assim, saem do obstáculo e vão bater na imagem dele, está aqui no S-teto, né? S-teto são coordenadas do anel em torno do disco externo, então ele é definido implicitamente por essa equação, né? Então vai pegar ômega beta, né, um ponto no círculo, um ponto em uma direção no obstáculo, e vai levar um ponto em uma direção no ciclo externo. Então, a imagem está aqui. Então, é definida implicitamente por essa fórmula. Você tem também, né, se você pegar a pré-imagem de M-alfa, você vai ter um subconjunto aqui que vai levar do ciclo externo ao obstáculo, exatamente. Então, ela é definida dessa forma aqui. Isso tudo é geometria elementar, porque nós estamos tratando com círculo. Então, o círculo ele nos ajuda muito a fazer as contas, né? Esse fenômeno é bem fácil, é mais tratável, porque as equações são bem explícitas, quer dizer, o mais explícito possível, tá? Em geral, não é tão simples assim, né, a equação de um bilhar. E, finalmente, você tem as trajetórias que não vão bater, né? Essas aqui são as trajetórias que não vão bater no obstáculo. Então, elas ficam andando no círculo, e no círculo, aqui a gente denota por F, né? No círculo, o que nós temos? É uma aplicação que é integrável, é uma translação apenas, né? Θ está fixo, e você tem uma translação que depende do ângulo θ, né? Então, essa é a configuração que a gente tem. Bom, então são três, é como se você estivesse andando com três aplicações, conforme a região que está. Você pode estudar isso de vários aspectos, nós vamos focalizar aqui no primeiro retorno ao obstáculo. Então, sai do obstáculo, aqui, então, sai do obstáculo, T aplicado a esse ponto vai no círculo externo, depois anda um certo tempo no círculo externo, né? Bate um certo número de vezes e depois volta para o obstáculo. Então, essa é a aplicação de primeiro retorno ao obstáculo. Esse NIO aqui é exatamente a primeira vez que volta ao obstáculo. Então, essa é a aplicação que nós estamos interessados, né? Como eu falei, G sai do obstáculo e volta do obstáculo depois de um certo número de colisões no fronteira externa. E essa colisão é fácil, simplesmente uma translação. Então, tem aqui, né, essa coisa, além da singularidade, tem uma mistura de fenômeno, tem uma coisa, o bordo externo ele é convexo, então ele tende a focalizar as frentes de onda, e o bordo interno ele é côncavo, então ele tende a abrir as frentes de onda. Frente de onda é você sair com uma certa direção comum para todos, um ângulo comum para todos. Então, na medida que você vai batendo, a tendência, se você tem uma coisa convexa, a tendência é se fechar, focalizar. Mas se você tem uma coisa que é côncava, tem que abrir. Então, essa abertura e focalização é um equilíbrio que, no caso de bilhar, ele se manifesta em termos de hiperbolicidade. Se você tiver só coisas que são côncavas, esse bilhar tende a ser convexo, tende a ser ergódico, né? Tem que ser muito caótico. Ao passo que aqui nós temos exatamente, além da singularidade, né, as trajetórias que são tangentes ao bordo, você tem também esse fenômeno, essa disputa, né, entre focalização
e abertura, expansão, né? Então, esse drama, essa luta entre os dois, né, é que faz o fenômeno interessante e o conjunto de parâmetros interessantes. Aqui, então, está... Professor, licença. Sim. No caso circular externo, esse Ni é sempre finito, pelo que eu estou entendendo aí. Ah, sim. Ah, não, finito? Não. Ah, bom. O número de batismos é finito, exatamente. Ele sempre vai voltar para o interno. Sempre vai voltar, Se você está naquela região M-alfa, quer dizer, aquele domínio que eu especifiquei, Sim. Né? Isso, ele tem que voltar lá, então ele vai voltar para quer dizer, uma vez, o interessante, essa curva de singularidades, ela vai delimitar uma certa região, e eu estou interessado nessa região, a dinâmica nessa região. Fora dessa região, é claro que tem trajetórias que entram e saem dela, então essas trajetórias não estou olhando para elas, não. Eu só estou olhando para um subconjunto invariante que está contido nessa região que é dada por essa condição do R aqui, tá certo? Tá claro. Obrigado. Tá claro? Então, essa aqui é a condição de bater no obstáculo, ok? Por isso que eu estou só interessado nas órbitas que retornam ao obstáculo. Por isso que eu estou olhando para... Tem que fazer uma restrição no domínio aqui. Ok? Tá claro? Sim? Bom, aqui está a região, e aqui você vê que tem as várias posições possíveis, né? Aqui a distância, o raio, e aqui está meu espaço de parâmetros, e na realidade que nós vamos concentrar é numa região bem próxima desse raio, distância bem próxima aqui dessa pontinha, né? O raio do círculo é quase zero, e o ponto delta bem próximo da fronteira aqui, que o raio é 1, certo? Então, estou numa região bem próxima aqui. Aqui tem as várias... Aqui no domínio M, você pode olhar do ponto de vista de M-alfa, ou seja, do ponto de vista do obstáculo, e aqui é do ponto de vista do M-gama, né? Ou seja, do ponto de vista do retorno à fronteira externa. Então, você vê que é dramático. Bom, aqui é concêntrico. Concêntrico é fácil ver que esse círculo ele é uma cáustica. Então, as coisas que são tangentes aqui vão permanecer tangentes sempre, né? Então, vai ficar aqui, ele é folheado por cáusticos. Então, o caso concêntrico, a gente poderia dizer que ele é, a menos dessa curva de singularidades aqui, ele é integrável nesse sentido. Agora, é uma diferença brutal entre quando o raio é maior que delta e o raio é menor do que delta. Quando o raio é maior que delta, você vai ter aqui, aparece um ponto periódico de período 2, que é exatamente esse aqui, né? Você sai daqui ortogonal, bate aqui ortogonal e volta ortogonal. Então, no ponto de vista do retorno ao obstáculo, você vai ter um ponto fixo, né? Esse ponto fixo é elíptico, nesse caso, e aqui você tem o que a gente está chamando de uma ilha elíptica. Ele é mais do que uma ilha elíptica, porque tem umas complicaçõezinhas aqui, mas é uma ilha, ou seja, aqui você tem uma região mais complicada, né? Aqui tem uma região de transição, que eu não estou interessado, eu estou interessado exatamente nessa parte aqui entre as duas, tá? Agora, na medida em que você retira, né, quando o raio fica menor do que delta, então você tem de fato, os círculos estão fora, né? O círculo interno, o obstáculo não contém, né? Região interna, o disco contido no obstáculo não contém o centro aqui, então desaparece essa ilha
ou seja, esse ponto periódico do período 2 continua existindo, né, vai bater aqui, tem 2 pontos periódicos do período 2, pelo menos, né, mas tem muitos mais. Né? E aí eles vão bater aqui, só que eles vão ficar hiperbólicos, eles não vão ter mais essa ilha desaparece. E o interessante é que, na medida que o R vai diminuindo, essa faixa que nos interessa, é a faixa de retorno, né, que dá o M-alfa, né? Imagina, o M-alfa é definido por uma desigualdade, né? Então, quando R está tendendo a zero, essa desigualdade vai ser mais estreita ainda, e significa que a minha região onde eu estou tratando o meu bilhar, de primeiro retorno ao obstáculo, está ficando cada vez mais estreita e cada vez mais linear, né? Se você vai no ponto, no R igual a zero, você vai ter uma coisa que é praticamente linear, tá certo? Então, e essa inclinação não trivial aqui é que vai dar a chave para a existência do conjunto hiperbólico, tá certo? Ok? Então, aí está mais ou menos o espaço de fase que nós estamos tratando, né? A parte em cinza e a parte em branca aqui no M-gama, né? Ou seja, no disco, a imagem, isso está tudo contido no disco, no anel em torno, digamos assim, um anel que é gerado pelo bilhar na fronteira externa. Tá? Então, como eu disse, quando o delta é bem próximo de 1 e o R é bem pequeno, então você está vendo uma faixinha bem pequenininha aqui, e você vê aqui para frente e para trás essa interseção transversal dessas duas coisas. Isso aí que vai gerar para a gente, aqui está a fronteira dessa região, essas coisas parecidas com senoidais, e como tem uma simetria no bilhar, né, porque é tudo simétrico, né, as curvas são simétricas, você tem essa configuração aqui, do que a gente chama o espaço de fase, é onde você pode ver, é o espaço onde as coisas vão acontecer para a gente, tá bom? Então, eu vou falar sobre os resultados, depois vou especificar um pouquinho mais, tá? Então, o primeiro teorema diz o seguinte: se você tem uma família de Rochoux, tá? Ou seja, existe um conjunto aberto de parâmetros, né, que se acumula no ponto 1, 0, né, naquela ponta do triângulo, e uma família contínua por partes, ela é contínua por partes, porque essa coisa mais ou menos, esses conjuntos maximais invariantes são estáveis, né? Então, isso é uma família de ferraduras, né? Ou seja, de conjuntos que são hiperbólicos, ou seja, tem um atrator e um repulsor, né? Tem uma direção repulsora e atratora, que é invariante, e é muito interessante que essas ferraduras, né, elas tendem a preencher o espaço todo. O que significa isso? Significa que, na medida em que o delta vai convergindo para 1, ou seja, que eu estou com o obstáculo bem próximo da fronteira, e o raio bem pequenininho, quer dizer, o raio bem pequenininho seria curvatura muito grande, né? Curvatura muito grande implica em uma grande expansão, tá? Uma hiperbolicidade muito grande, um espalhamento daquilo que está refletindo, né? Então, na realidade, esse Rochoux, essa ferradura, esse conjunto hiperbólico, ele tende a preencher o espaço todo. Na realidade, o que a gente prova é uma prova usando essa configuração que nós vimos de interseção transversal aqui. A gente prova que a gente pode construir uma ferradura do jeito que a gente, ou seja, faixas, né? E o que a gente prova é que existe um subconjunto que é conjugado a um shift, né? Um deslocamento, né? De N, digamos, N que depende de delta símbolos. E esse N delta, o que acontece com ele é que ele vai crescendo. O número é como se eu tivesse... O Rochoux, por exemplo, que a gente conhece, é sequências de 0, 1.
né? O mais conhecido, né? Mas você pode ter várias faixas, né? O que aqui a gente pode obter, são muitas faixas. Quantas faixas? Na medida que o R diminui, a gente pode aumentar o número de faixas. Aumentar o número de faixas, essencialmente, é aumentar o número de símbolos do meu deslocamento. Então, você pega a sequência de, 1000 símbolos. Tá? Então, isso vai te dar uma entropia topológica muito grande, né? Então, vai dar a medida que, digamos assim, você parte, você vai ter um aumento de caoticidade, né? O número de símbolos daria. Por outro lado, bom, uma vez construído esse conjunto, é possível escolher nesse conjunto um subconjunto, outro conjunto que apresenta, né, você consegue capturar um ramo de variedade instável que intersecta um ramo de variedade estável com tangência homoclínica, certo? Então você constrói, né, um outro conjunto um outro subconjunto, não estou dizendo que é aberto nem nada, aí é um conjunto muito complicado, uma estrutura bem fractal, a gente não conhece direito como que é a estrutura, é interessante saber como é que é essa estrutura. Há um conjunto aí em que você deforma e o conjunto vai apresentar, o conjunto hiperbólico começa a apresentar uma tangência homoclínica, certo? Então, você tem uma bifurcação, uma tangência quadrática homoclínica. Bom, isso implica o quê? Implica no fenômeno de Neuhaus, né? Então, a gente demonstra que nesse conjunto de parâmetros, acredita, outro conjunto de parâmetros, você vai selecionando mais ainda, onde você vai ter esse fenômeno do Pedro Duarte, né, que é infinitas ilhas. Então, é como se tivesse uma estrutura, você tem intervalos, outras coisas no meio do caminho, que são tangências, novos intervalos, e à medida que você vai aproximando de um zero, essas coisas vão se misturando, mas essas coisas vão coexistindo quase nessa família, né? E o mais interessante ainda, que na região onde tem ilha elíptica, esse conjunto de ilhas, ela vai tendendo a preencher o espaço todo também. Então, é como se fosse assim, você tem um mar ergódico, de repente aparecem muitas ilhas, depois vai desaparecer. Então, a estrutura do conjunto de bifurcação eu não me atrevo a descrever, mas é uma coisa interessante. Então, você encontra a coexistência desses dois tipos de fenômenos, ou seja, a hiperbolicidade e hiperbolicidade mais ilhas, né, com arbitrariamente próximo desse ponto 1,0, arbitrariamente próximo da fronteira, ok? Então, esse é o resultado, e agora eu vou mostrar para vocês, esses são os resultados, agora eu vou dar uma ideia mais ou menos como é que começa a tratar esse problema. Como eu disse, você tem as batidas, né, mas tem um conjunto especial de batidas, que é aqueles que você sai ortogonal ao obstáculo, vai lá para fora, dá um certo número de batidas no círculo externo e volta também ortogonal, tá certo? Então, você sai ortogonal, bate e volta ortogonal. Na hora que você volta ortogonal, não tem jeito, você tem que voltar no mesmo sentido, mesmo caminho, né? Porque a batida ortogonal é invariante, né? Você vai ortogonal, não tem jeito. Ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Então, você tem que voltar ao ortogonal. Então, se você sai ortogonal e bate, né, dá uma voltinha lá fora e bate ortogonal de novo, isso vai ser, a trajetória vai ser traçada, a mesma trajetória vai ser traçada no sentido oposto. Isso vai me dar um ponto periódico de período 2. Né? Então, esses pontos que chamam pontos normais periódicos, eles existem
E, por exemplo, é claro que você tenha, como eu falei, né, se você pega o mais simples de todos, né, sai diretamente ortogonal, né, está no diâmetro, né, os dois pontos estão no diâmetro. Sai no diâmetro, vai bater no diâmetro. O diâmetro tem um diâmetro comum, né, vai bater no diâmetro e voltar. Então, esse é um ponto normal. Mas, na realidade, o que nós estamos dizendo aqui é que existem infinitos pontos normais. Por isso que, no caso, a gente pegou o caso do círculo. Se você se a fronteira é uma curva convexa qualquer, você tem que impor certas condições de existência desses pontos periódicos normais. Tá bom? Aqui está uma ideia de ponto. Como é que você obtém ponto periódico normal? É muito simples, né? Você considera aqui está o centro, né? Então, toda a trajetória do bilhar no círculo. Por exemplo, aqui tem uma trajetória do círculo que é de período 3, está vendo? Toda a trajetória, se ela passa pelo centro do círculo, né, do centro do obstáculo, obviamente ela vai ser uma trajetória normal, como eu estou dizendo, né? A trajetória normal, ela bate aqui, volta, né? Período 2 aqui, esse aqui é uma outra, aqui é outra. Então, você vê que essa vai dar trajetórias, são sempre período 2 para o retorno ao obstáculo, mas elas são, do ponto de vista da aplicação de bilhar, elas têm um período maior, né? Porque ela vai, né, sai aqui, bate aqui um certo número de vezes e volta, e aqui vai voltando. Então, essas são as trajetórias normais. Então, aí, como eu falei, você tem que quantificar isso. Quantificar isso significa que, se você pega a L0, é a curva ômega, ângulo com a normal igual a zero. Essa é uma curva, tá? Reta, na realidade. E aqui você tem a pré-imagem dela. Tá? Então, se essas duas coisas, ou seja, aquelas que saem L0, a condição inicial ortogonal, G-1 de L0 são aquelas condição final ortogonal, né? A pré-imagem de L0. Se essas duas coisas se intersectam, você vai ter um ponto periódico normal. Então, aí vem o grande lance, porque tem dois tipos de pontos periódicos normais, aqueles que são transversais e aqueles que são tangentes. Tá? Então, na realidade, você tem uma equação, né, aqui você vê que tem a passagem a passagem por fora, né? Esse FM significa, ela está, F para mim é o bilhar, é simplesmente a translação, é o bilhar no círculo externo. Tá? Então, ele sai do círculo interno, do obstáculo, e vai passar, dá um certo número de vezes e volta. Tá? Então, essas são as trajetórias normais. Então, agora vem o grande lance. Quando você tem pontos periódicos normais transversais, você constrói ao longo deles órbitas periódicas, é uma órbita periódica que vai ser hiperbólica, mas na realidade você constrói um conjunto hiperbólico em torno dele. Tá? Então, na realidade, o truque é exatamente você, como eu falei, né, você tem a imagem, o conjunto e sua pré-imagem, eles se intersectam, você constrói faixas em torno dessas órbitas periódicas, né, ou seja, componentes conexos, né, que atravessam todo o domínio, e aí você olha para as imagens, para frente e para trás, e você vai construir o Rochu. Então, o que vai gerar o Rochu é a existência, quer dizer, vai gerar a ferradura, os símbolos, é a existência dessas faixas que a gente chama de vertical, né, e horizontal, mas na realidade são faixas, né, que se intersectam transversalmente devido à transversalidade que ocorre para o ponto periódico normal. Então, ele induz essa transversalidade.
né? Isso é porque, como eu falei, no espaço de fase, ele é todo exprimido, ele fica muito, as coisas são muito próximas a uma reta de inclinação -1 ou +1, né? São essas retas que vão se intersectar no limite, ou seja, quando R igual a 0, mas você quer com R próximo. Então, tem um argumento aí, não é imediato, e realmente eu não vou ter tempo de falar, mas só para dar ideia de você construir essas faixas do Roachu. E cada vez que você pega um ponto, né, e pegar um ponto periódico normal, é simplesmente escolher um θ, na hora que você vai bater no círculo externo, né, você sai ortogonal e bater no círculo externo com um ângulo PQ, π, ou seja, um ângulo racional vezes π, ângulo racional no bilhar, no círculo externo, ele vai me dar uma órbita periódica. Então, se ele passa pelo centro, a trajetória vai passar pelo centro, ou seja, você imediatamente, né, você estabelece, por exemplo, delta igual a conveniente, de tal forma que haja uma solução daquele sistema com θ igual, seno de θ igual a PQ, com θ igual, seno de θ igual a PQ dividido por P dividido por Qπ, você vai ter uma órbita periódica normal. Então, é isso que eu gostaria de dizer sobre isso, né? Órbitas periódicas. Por outro lado, aqui está as equações, aqui estão as equações que eu estou interessado. Esse 0 aqui significa, eu estou impondo a condição de passar pelo centro. Tá? Então, passar pelo centro significa essa interseção, e aí o grande lance aqui é agora esse sistema, né? Esse aqui é o número de pontos que você vai passar externo, então você está resolvendo esse sistema aqui, e se você escolhe o ΔZ, seno de PQ vezes π, P sobre Q vezes π, ou seja, um número racional, o que você prova é muito simples, porque é uma equação muito simples, é um sistema com seno, você objetivamente fala que obtém que a tangência, quando ela se dá, ela é cúbica. Tá? Então, a tangência cúbica. Esse aqui é um fenômeno interessante, que ao você obter a tangência entre L0, né, e a pré-imagem de L0 para esse ΔZ, que é o ΔZ escolhido, né, periódico ali, né, que vai dar um ponto periódico, nessas circunstâncias você calcula aqui essa interseção e vê que a tangência é cúbica. Isso é a fórmula de Taylor que te dá isso. Tá? Então, agora você muda o delta um pouquinho, você vai ter agora o conjunto gama delta R, e agora você vai ter a condição de não só estar passando pelo centro, mas quando o R é diferente de zero, você vai ter pontos periódicos normais. Tá? Então, aí eu não vou me atrever a tentar escrever isso tudo, porque é uma conta que aí você tem que fazer uma comparação entre o que você obtém na reta L0 com a curva L0 com como é que ela é aproximada por a foliação estável ou instável. Tá? E o interessante é que, eu esqueci de mencionar, mas esses pontos periódicos normais, eles são simétricos. Ou seja, se você troca θ por menos θ, ele também vai ser um ponto periódico, vai ser um ponto normal. Isso significa que toda vez que você tem uma variedade estável, né, intersectando L0, que é o eixo de simetria, né, L0 é quando o beta é igual a zero, né, a saída é zero. Então, toda vez que você troca e você intersecta, o ponto é que, ao intersectar a variedade estável com um L0, você vai ter um ponto homoclínico. Tá? Esse é por causa da simetria desse bilhar. Tá? É uma propriedade muito específica. Então, automaticamente, você obtém
pontos homoclínicos, que é uma coisa difícil em geral de obter, mas nesse caso você obtém simplesmente pela interseção entre a variedade estável com o L0. Tá bom? Eu vou só dizer isso porque não me atrevo a explicar uma coisa que gastaria mais tempo. Mas a ideia é que você escolhe um parâmetro, escolhe um ponto periódico simétrico, né, ou normal, e você obter uma curva no espaço de parâmetros em que a variedade estável e instável desse ponto periódico, eles apresentam uma tangência quadrática, que se desdobra genericamente. Você fixa delta já não há, delta está próximo de delta zero, mas não é delta zero. Próximo de delta zero, você vai ter um desdobramento genérico da tangência quadrática. Então, a partir de uma tangência cúbica entre L0 e isso para a imagem, você gera uma tangência quadrática entre variedades estáveis e instáveis. Isso vai me dar o fenômeno de Newhouse. Aqui está entre... Isso aqui é real, né? Isso aqui é uma figura que está mostrando aqui, é muito tênue, né? Muito pequena, mas você pode ampliar essa figura. Isso aqui é a figura do desdobramento dele, no caso, em M-alfa, ou seja, visto do ponto de vista... Isso aqui é do ponto de vista do obstáculo. Do ponto de vista é mais sutil, né, essa tangência aqui, do ponto de vista do bilhar externo, das batidas externas, esse aqui, que eu estou chamando de M-gama, você vai ver essa tangência. Mas isso é que importa, né? Você primeiro desdobra o L0, né, digamos assim, a tangência, e aí você vai ter esse desdobramento aqui, e acompanhando essa figura, você tem, de fato, uma laminação, uma foliação de variedades estáveis, né? Então, você vê que você tem uma variedade estável que tem mais ou menos C1, de fato, ela está C1 próxima dessa curva aqui, tá certo? Então, aqui cruzou, aqui vai cruzar também. Então, vai ter 3 cruzamentos, e na medida em que você varia o R e o delta, esse cruzamento vai desaparecer ou não, tá? Então, esse fenômeno, né, você seleciona uma uma caixinha aqui em torno desse quadrático e vai fazendo o desdobramento para obter a família de Duarte, tá? Que satisfaz as hipóteses de Duarte, ok? Então, aqui está a bifurcação clínica. Isso aqui seria o que nos orienta é o L0 e G-1 de L0, e aqui está, esse azul, seria uma variedade estável, né, que vai sofrer, né, como ela está próxima delas, ela vai ter o mesmo tipo vai ser um próximo, ela vai ter esse mesmo tipo, né? 0 interseção, 1 interseção e 2 interseções. Então, essa interseção delas, uma delas aqui, vai gerar esse desdobramento só desse pedacinho. Olha, só esse pedacinho você vai ver um desdobramento genérico de uma tangência quadrática. Portanto, usando o Duarte, você vai obter ilhas elípticas. Bom, essa é a primeira parte nesse contexto. Obviamente, tem muitos problemas interessantes no bilhar Manel, que não foram tratados aqui. Eu estou só focalizando esse fenômeno, mas tem muitas coisas mais interessantes. Sobre o conjunto hiperbólico, sobre o plano hiperbólico, aqui nós temos vou ser um pouco rápido demais para isso, porque eu já gastei muito tempo com o primeiro caso, mas você tem aqui o plano hiperbólico, né, com a curvatura -1, e você tem o hamiltoniano dado por, dessa forma, né, energia cinética mais um potencial, que é a cotangente hiperbólica da distância entre os dois corpos. Esse é o potencial do problema dos dois corpos
o plano hiperbólico, tá? Então, aqui nós sabemos que tem um conjunto de grupo de isometrias, né? Que é a linear fracionário, né? Você pode fazer o quociente por mais ou menos 1. Então, você tem um grupo agindo, né? Esse hamiltoniano é um hamiltoniano simétrico, né? Aqui você tira, você vai ter o H2 vezes H2, os dois pontos, né? Então, você escolhe, primeira coisa, você escolhe um sistema de coordenadas bom para isso, e esse sistema de coordenadas que a gente escolheu, a gente tratou, não é usado na literatura. Esse problema é tratado, já tem há muito tempo, tratado por vários autores, né? Começando por Lobachevsky, mas a gente nesse caso aqui, faz uma trivialização global, né, do espaço né, do Q, que é o seguinte: você coloca um objeto fixo no ponto 0,1 e outro a uma certa distância dele, mas no eixo, coloca tudo no eixo imaginário. Estou vendo aqui, uma M1 fica no fixo, no imaginário, e o 2 fica um ponto aqui, tá? Então, na realidade, você tem uma trivialização desse quociente dado por R. A é uma matriz, né, do grupo, a matriz que representa uma transformação linear fracionária. Então, toda a situação que a gente tem vai ser, bom, você aplica A em I e A no outro ponto, né? A é a mesma matriz, uma ação diagonal, né? E o nosso hamiltoniano ele vai ser invariante por essa ação diagonal, tá? Com isso, você tem, na realidade, uma parametrização, você tem global, uma trivialização global, e você tem essencialmente, o espaço de fase fica dividido entre um ponto, entendeu? Uma distância e uma matriz, né? Okay? Então, nessa situação, você levanta essa ação, né, para o fibrado cotangente, e aqui você tem o que a gente chama de uma aplicação momento. Essa aplicação momento é muito simples no caso do fibrado cotangente, que diz o seguinte: vai pegar uma forma e vai levar um elemento, aqui é o dual da álgebra de Lie, tá certo? Então, o que ele vai pegar? J aplicado a uma forma, aplicado a um vetor, né, porque isso aqui é um elemento do dual da álgebra de Lie, vai ser simplesmente isso: você aplica a forma no gerador infinitesimal, né? Você espalha o campo Xi, né? Esse aqui é um vetor na álgebra, você espalha para a variedade toda pela ação. Ou seja, você pega a aplicação exponencial, age em Q e deriva em relação a T no ponto T igual a zero. Então, isso aqui é o chamado gerador infinitesimal. Então, essa aplicação momento, ela tem uma propriedade muito interessante. Se você pega, ela é diferenciável e tal, mas se você pega um valor regular dessa aplicação, então, J-1 de Mi é um elemento da álgebra do dual, o milagre é muito interessante. O quociente, né? Você vai ter o grupo de isotropia, né? Os elementos de G que deixam invariante essa variedade. Então, esse quociente é uma variedade simplética de dimensão, uma variedade simplética, certo? Então, aí você pode, o que fazer é considerar o meu hamiltoniano reduzido, né? Porque essa aplicação é equivariante, é invariante de um lado e do outro, tá? Aqui a ação é a ação coadjunta, tá bom? Aqui é a ação usual, a ação que nós estamos definindo em T estrela aqui. Ok? Então, no nosso caso, né, você tem a redução simplética, que o fato de você ter o R mais vezes G, né, você tem uma trivialização global, então o nosso
nossa variedade, essa variedade quociente, onde você faz a redução, ela é simplesmente o produto, né, de T estrela M vezes a órbita coadjunta, tá certo? Então, dessa forma, o que a gente vai obter é o que o nosso grupo, esse quociente aqui, o M vai ser o R+, né, e a órbita coadjunta, ela essencialmente é uma variedade de dimensão 2, tá certo? Então, você fica com um espaço, você reduz o problema que era em dimensão 8 para um problema de dimensão 4, certo? Então, esse é o objetivo, né? Já que ele não é integrável, você reduz a dimensão para a dimensão 4, uma variedade quociente. E aí você escreve o hamiltoniano, e o ponto fundamental aqui, eu já não vou ter tempo de falar, né, obviamente, né? Então aqui está o meu ambiente, o espaço de fase é o fibrado cotangente, é o R+, vezes uma órbita coadjunta, que é uma coisa de dimensão 2. Aqui tem dimensão 2, dimensão 4. Né? E aí você parametriza a órbita coadjunta, certo? Tem jeitos de parametrizar, e calcula aqui os pontos de equilíbrio do meu hamiltoniano. E quando aqui está o campo que você obtém, não é complicado. E o que é o equilíbrio relativo? O equilíbrio relativo, isso aqui é o espaço reduzido, né? Está o T estrela M e a órbita coadjunta. Então, quando você olha para os zeros disso, o que você vai obter no caso em que o K aqui é caso elíptico, o que você tem é que a existência de um valor crítico para a distância, e a partir do qual você tem uma mudança de equilíbrio, tá? A partir do qual você pode não ter ponto de equilíbrio mais, tá? Então, só para terminar, já meu tempo já estourou, esse fenômeno que nós estamos vendo aqui no caso elíptico é que exatamente uma tangência cúbica também, que está se desdobrando genericamente. Então, aqui nesse nível, o que você vai ver é que o equilíbrio relativo vai depender de K, e se ele for elíptico, você vai ter uma tangência quadrática entre a energia do hamiltoniano e o momento. Então, você tem duas integrais, ou quatro integrais, e o que você vai aparecer na sua figura é uma tangência quadrática que é do tipo cúbico. Ou seja, a gente volta à figura inicial da nossa palestra, que é claro que isso tem alguns desdobramentos dinâmicos que eu não vou ter tempo de falar, mas eu paro por aqui. Muito obrigado. Professor Mário Jorge, muitíssimo obrigado pela apresentação. Tá? Eu abro para discussões, comentários, por favor. Braulio, por favor, se tiver algum comentário. Ronaldo. Opa, tudo bom, Luiz? Vai lá, Braulio. Mário, tudo bom? Tudo bem. Só agradecer mesmo, muito bom, muito interessante. Ok, obrigado. Parabéns mesmo. A palestra vai ficar disponível, né? Então, essa parte que não deu tempo de falar, já sabia disso, né? Por isso que eu não insisti muito, ela vai ficar disponível. Tá?
Mário, sem levantar a mão, não, né? Como? Não, fica à vontade. Só essas coisas de coisa, eu não tenho protocolo para saber se pode perguntar assim de... Sim, pode. Nesse caso, você tratou só das órbitas normais, né? 90 graus. Tem outros ângulos, dá para... Tem outros tipos de órbitas normais também. Tá? Então, nós falamos só de um tipo, mas tem outros tipos de órbitas. Quer dizer, muitas órbitas periódicas, mas elas provavelmente, muitas das que você vai descobrir, estão dentro do Roche, né? Porque uma vez tendo o Roche, você tem infinitas órbitas periódicas, e aí você na realidade, você prescreve, né? Como nós temos, você vai a um número grande de símbolos, então você tem uma quantidade muito astronômica de órbitas. Como eu falei, se o raio vai diminuindo bastante, você vai tendo muitas órbitas periódicas. Né? Nesse caso do período 2, é fácil geometricamente saber qual que é a hiperbólica e qual que é a elíptica? Assim, só no olhômetro? Só no olhômetro, sim. Se você tem... na realidade, é muito simples, porque primeiro que você faz é o seguinte: para negócio de hiperbolicidade, você prova um teorema de preservação de cone. Essa é a chave, tá certo? Então, o primeiro resultado que a gente prova é que tem uma região, é um conjunto abstrato, não tem nada que preserva cone. E o cone é muito simples, tá? É por causa observa que o bilhar no fronteiro externo, ele cai a vertical diretamente, né? Então, isso ajuda a obter uma família de cones preservada. Famílias de cones preservados indicam hiperbolicidade, tá certo? Esse é um jeito de provar hiperbolicidade, é família de cone cai dentro de cone, tá certo? Uhum. Então, isso vai dar a direção estável, direção instável, para frente e para trás. Pronto. Feito isso, aí você constrói um conjunto invariante dentro desse conjunto de preservação de cone. Ou seja, primeiro a gente constrói um conjunto onde preserva cone. Qualquer conjunto que você obtiver lá dentro, que é invariante, ele automaticamente é hiperbólico. Nós construímos um conjunto invariante especial, que é em torno dessas órbitas, mas, de fato, você pode escolher, como você falou, então, escolhe um tipo de ângulo e vai tentar construir, né, outras órbitas periódicas. Eu não sei se você vai ter peças, né, conjuntos básicos diferentes ou não. Eu não sei se eles estão interagindo, né? Pode ser que eles todos estejam interagindo, isso eu não sei. Tá? Porque, como eu falei, se você fixa, talvez você tenha essa riqueza, né? Mas se você varia com R, você vai ter aumentando símbolos, então você vai capturando, provavelmente, esses conjuntos básicos que poderiam estar separados, na medida em que eu diminuo o R, eles vão começar a ter interseção heteroclínica também. Tá? Isso eu não sei. Isso de fato não sei. Respondeu a sua pergunta? Respondeu. Certamente tem muitos pontos que não são investigados, não estão investigados. E poderiam ser investigados porque, como eu falei, as equações não são estratosféricas, né? As equações são seno e cosseno, né? Não é a curva arbitrária. Né? Porque a simplicidade do problema engana, né? Como? A simplicidade da geometria do problema engana, né? Engana, mas ela é que te permite dar uma afirmação um pouco mais precisa, né, sobre essa aproximação. Quer dizer, um lance muito interessante é da aproximação dessa foliação estável com aquela reta, essencialmente é uma reta. Né? Então, isso te dá, assim, na hora que você quer passar, né, na hora que você quer, digamos assim, você está construindo uma ferradura. Então, você quer que caixinhas se intersectam, né? Você imagina uma caixinha vai cruzar completamente com outra caixinha. Isso, a geometria, o fato da geometria, nesse caso, de esticar bem, te ajuda bastante. Tá? É uma coisa mais global, entendeu? Ao passo que, se você tiver, como o Reginaldo fez, numa curva convexa qualquer,
o trabalho é muito maior, né? Tem que ser muito mais delicado, muito mais sutil. Ok, obrigado. Professor César Rogério, por favor. Obrigado, Luiz. Boa noite, professor Mário Jorge. Oi. Bom, eu vou levantar um aspecto aqui que me causou curiosidade, mas é um aspecto que você não comentou nada a respeito. Talvez vocês não pensaram sobre o assunto, né? Bom, tem uma gatinha que está aqui, de vez em quando vocês vão escutar um miado. A questão do raio, né, do círculo interno, ele diminuindo, ele aumenta, vamos dizer que aumenta a estabilidade, né? E eu acho que no Horseshoe deve aumentar o número de símbolos necessário para descrevê-lo, né? Mas, simultaneamente, dá a impressão que, se a gente pensar na medida invariante, que a medida das órbitas que vão estar no Horseshoe diminui também. Você teria um controle disso? Você sabe fazer alguma coisa, dizer alguma coisa sobre isso? Tem alguma coisa sobre medida de Hausdorff, mas medida, quer dizer, isso é uma questão de ouro, né? Se esse conjunto, o Horseshoe, se ele pode ter medida positiva, eu não sei nem se ele tem medida positiva. Ah, é? Se ele tivesse medida positiva, eu estaria, quer dizer, isso não é $1 milhão, mas para mim é muito dinheiro. Quer dizer, não basta bater, não basta, é verdade, né? Essa é uma questão, né? A gente sabe, por exemplo, nós sabemos que a entropia vai crescendo, na verdade você tem, como símbolos, o número de símbolos vai crescendo, a entropia topológica vai crescendo, então você vai ter conjunto de medida, quer dizer, mas eu estou interessado, né, acho que você perguntou foi isso, né, como é que é a medida de Lebesgue disso. Né? Exatamente o que você falou. Já que tem uma medida diária aí, eu quero o ponto todo dessa coisa de ergodicidade em bilhares é saber a medida do conjunto hiperbólico, né? Se o conjunto hiperbólico tem medida positiva, né? Por um lado, como você falou, tá? Você tem toda a razão, quer dizer, por um lado vai ter muito símbolo, mas você pode ter um espalhamento muito grande. Porque o que a gente mostrou também, que tem, por perto tem muita ilha, a gente não vê as ilhas numericamente. A gente tem hiperbolicidade numérica, mas essa questão realmente é questão de ouro. Acho que isso é extremamente relevante, a gente coloca isso lá como um desejo nosso, né? De olhar para... como eu falei, o Reginaldo calculou a medida de Hausdorff, né? E ela cresce também, mas isso não diz nada sobre a medida de Lebesgue. Concordo com você, é uma questão não abordada fundamental, muito legal. Bom, boa sorte. Ou seja, você tem mar ergódico, mar hiperbólico e ilhas. E essa interação dos dois é uma coisa extremamente rica, que merece um estudo, e aí, vamos dizer, como medir isso, né? Ou seja, seguir algumas das caixinhas, né? No fundo, é um cálculo que a gente consegue fazer no momento, não sei. Tá bom, muito obrigado. Obrigado pela pergunta. Ok, Lucas, por favor. Professor, obrigado pela palestra. Eu já tinha assistido esse problema de dois corpos lá na Rede Mineira, lá. Eu gostaria de entender isso aí, então vou fazer perguntas de quem não entende o assunto. Ok. Essa aplicação energia-momento tem alguns valores dela, algum limite em que as soluções ficam próximas do problema usual de dois corpos newtonianos? Sim. Nosso trabalho, a primeira coisa que a gente faz é achar órbitas especiais. Em geral, quando você tem essa coisa do momento, energia-momento, o método de energia-momento, né, o pessoal focaliza muito no momento zero. Momento zero é porque isso é abstrato, é uma coisa abstrata, mas tem a ver com quantificação. Não me pergunte por quê, mas os físicos olham muito para o momento zero. É muito fundamental. No nosso caso, o momento zero é praticamente um problema de Kepler, só? Mas que há uma diferença básica aqui, né? Quer dizer, você tem aquela preservação,
e você tem, aí sim você concorda que você pode ver, na realidade, que tem uma coisa kepleriana, não precisa ser nem momento zero, basta botar Mi2 e Mi3 iguais a zero. Okay. São três parâmetros né? G-estrela, a álgebra coadjunta, né? O conjunto da álgebra, ela tem 3 parâmetros, Mi1, Mi2, Mi3, né? Então, se você põe Mi2 e Mi3 iguais a zero, você vai ter um sistema hamiltoniano parametrizado por Mi1. Okay. É como se fosse uma família kepleriana mesmo. Você mantém a curvatura do espaço lá sem mexer lá, mas mesmo assim você recupera as órbitas de... Exatamente. Mas você vai recuperar em energia em momentos diferentes lá no problema de Kepler, né? Exatamente. São coisas... E quando você mexe, é interessante porque essas órbitas que você obtém nesse momento, você poderia, o que a gente faz é estudar em torno dessas órbitas que você pega. Então, isso perguntar, você sabe o aspecto dessas coisas? É tipo aquelas órbitas de Mercúrio, precessão lenta, assim, quase fechada? Quase fechada, exatamente. Você tem isso, tem órbitas, tem uma órbita interessante, tem órbitas interessantes. Na realidade, o que a gente prova é que tem uma nível de energia crítico para o caso hiperbólico. Nesse nível de energia crítico, significa que abaixo desse nível, você tem uma coisa que são órbitas que no futuro e no passado, eles se aproximam, quer dizer, são condições iniciais que têm uma distância máxima, então, que se afasta, um afastamento máximo, e depois volta para se aproximar do M1. Então, você tem dois corpos, você imagina um fixo e outro nesse eixo. Então, conforme a energia, ou seja, conforme as condições iniciais, ele se afasta até o máximo possível e volta e vai se aproximar. Então, alfa limite e ômega limite é esse daqui. Por outro lado, tem soluções que escapam para o infinito, como um caso kepleriano mesmo. E essas bifurcações que vocês encontraram sempre são longe dessas órbitas de Newton ainda. Exatamente. Então você não vai conseguir observar lá, nada parecido, né? Existem, deixa eu só mencionar, me fugiu o nome, tem um pesquisador, pessoal, ele estava no México, mas ele é americano. O que ele faz é exatamente olhar certas órbitas do problema dos dois corpos como perturbação do problema dos dois corpos euclidiano. Ok. Tá? Exatamente esse ponto de vista que você está adotando. Tá? Como as correções, então, né? Aí você tem... eu posso depois mandar a referência para você. Agradeço. Infelizmente, me fugiu aqui na hora, mas é muito interessante. Ele faz... como que eu vou comparar o problema kepleriano para certos níveis de energia? Okay. Tá? Então, é exatamente isso que você está mencionando. Você escolhe um nível e diz assim, como que eu vejo isso como uma perturbação do problema euclidiano? Ok. Aproveitando a referência, só a última. O caso do bilhar, eu sempre tive curiosidade de saber se tem algum modelo não conservativo que o pessoal acaba estudando próximo do hamiltoniano, onde você consiga, por exemplo, recuperar atratores novamente. Algum modelo interessante? Já viu algo do tipo? Sempre pensei em tentar. Não é exatamente bilhar, né? Mas porque os bilhares em variedades, etc., em superfície, por exemplo, eles têm esse caráter conservativo. Né? Mas, eu pensei em algum modelo realmente simples, não fictício. Alguma coisa na mesa ali, alguma coisa que realmente você acaba colocando uma dissipação no final das contas, que não trivializa o problema. Né? Só colocar, por exemplo, um atrito na mesa, você não muda nada. Porque os aleatórios não mudam. Você pode tentar mudar a geometria dentro né, para ter uma certa refração, né? Uma refração. Tá? Okay. Agora, em geral, se você impõe condição de, por exemplo, de aplicação exponencial semidifeomorfia, coisas desse tipo para fazer as contas, aí você cai numa forma que é preservada.
Então você tem coisa conservativa. Conservativo de novo. Certo? Tá claro. Tá bom, muito obrigado. Você pode olhar isso, como o bilhar é visto como um limite do fluxo geodésico, né? No elipsoide. Sim. Né? Você vai achatando um eixo e olhar nesse limite, você tem um bilhar. Tá? Então, o fluxo geodésico no elipsoide, ele é elipsoide de eixos diferentes, ele é integrável. Então, você pode agora fazer uma perturbação no fluxo geodésico do elipsoide e tentar ver qual seria a perturbação na aplicação bidimensional que você obtém. Tá? Em geral, essas coisas de perturbação de fluxos geodésicos, você vai cair em aplicações do tipo twist, né? De aplicações que é uma espécie de generalização do bilhar. Então, você vai ter coisas que estão, aplicações do tipo do anel, que preservam, que não preservam mais a área, né? mas preservam a condição de twist. Então, aí você pode ter homeomorfismos, né? Ou seja, vou olhar para seções transversais. Tá certo. Tá bom. Obrigado, professor. Nada. Lucas, obrigado. Mais algum comentário, pessoal? Alguma pergunta, por favor? Muito bem. Professor Mário Jorge, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Foi excelente tê-lo conosco aqui. Tá? O prazer foi todo meu. Vezes, tá? Infelizmente não é presencial, mas, como você falou, quando não é presencial, a gente atinge mais pessoas. Isso. Tem essa compensação. Tá, muitíssimo obrigado. E eu aproveito para convidar todos para a próxima semana. O professor Marcelo Messias está aqui conosco. Tá? Opa, que tá bom. vai falar um pouco sobre coisas dele e, em particular, ele foi aluno de doutoramento do professor Sotomayor. Tá, muito obrigado. Obrigado Boa semana a todos. Um Boa abraço. noite.